O Brasil já está vivendo a segunda onda de Covid-19? Bom, o que a gente percebe, fala-se muito em segunda onda. Na minha opinião, não existe uma segunda onda. Na minha opinião, o Covid veio, é um vírus feroz, de alta capacidade de contagiar e de contaminar. E, para mim, veio uma onda que teve seu ponto alto e, por razões que nós vamos falar em seguida, baixou, e agora esta mesma onda ela está recrudescendo. Não há nenhuma mudança, na minha opinião, epidemiológica ou de mutação de vírus que pudesse dizer que é uma onda diferente da primeira. O que há é um recrudescimento brutal das infecções pelo vírus. Dr. Dyer, considerando os eventos de fim de ano que estão chegando, como o senhor vê o surgimento de casos de Covid-19 neste período? Bom, veja bem, quando eu falei que existe um recrudescimento, a gente precisaria entender por que é que está havendo esse recrudescimento. Então, gostaria, Thaís, de apresentar para você antes alguns dados. Nós tivemos o pique do Covid nos meses de julho e agosto. Começou no final de junho, julho e agosto, foi um pique enorme do Covid no Distrito Federal. Nesta época, nós tínhamos quase que 100% dos leitos de UTI da rede de saúde pública do Distrito Federal ocupados. E essa rede incluía os hospitais privados também, que trabalham em parceria com o Distrito Federal, que é o caso do Hospital Dyer. Diga-se de passagem que o primeiro caso de Covid de Brasília foi atendido no Hospital Dyer. E nós pedimos ao secretário de Saúde e ao governador que transferisse o caso de lá. Por quê? Porque naquela época, quando aconteceu isso, lá em março, nós não estávamos preparados para receber esses pacientes. O Ministério da Saúde já tinha designado uma rede de hospitais determinados para receber os primeiros pacientes de Covid, então nós encaminhamos esse primeiro paciente para lá. E de lá para cá nós nos preparamos, nós juntamos nossa equipe médica, nós nos aparelhamos com a nossa equipe de infectologia, médica e equipamentos e assistência geral, e começamos então a trabalhar duro em parceria com a Secretaria de Saúde, assim como outras instituições, no tratamento desses pacientes. Então, veja bem, nós tivemos no GDF um pico, segundo os boletins publicados pela Secretaria de Saúde do GDF, nós tivemos um pico em julho e agosto deste ano, de ocupação de leitos de UTI. O GDF teve ocupados praticamente 100% dos seus leitos de UTI nesse período. Esta ocupação do GDF, segundo os boletins publicados pela Secretaria de Saúde, caiu em outubro para 40% aproximadamente. E hoje já está em 70% a ocupação outra vez. Então, a gente percebe que há um recrudescimento dos atendimentos. Vamos estudar no Hospital Dyer, que é a unidade de saúde que nós fundamos e que está engajada na luta contra o Covid. No pico da doença, que foi em julho, agosto, começou em julho e agosto, nós que tínhamos 88 leitos de UTI em geral para atender todo o hospital, nós tivemos 66 leitos quase que permanentemente ocupados por pacientes de Covid. Essa quantidade de leitos foi decrescendo na medida que o índice de contaminação ia caindo e que chegou a 18 leitos ocupados por Covid no mês de outubro, que foi o ponto mais baixo depois daquela grande crise que se iniciou em junho, julho e agosto. Se iniciou e se manteve em junho, julho e agosto. E hoje, nós que tínhamos 66 leitos, caiu em outubro para 18 e hoje nós estamos com 20 leitos ocupados apenas. Então, na Secretaria de Saúde, a gente percebe que o nível de internação aumentou muito. No nosso caso,
o nível de internação de pacientes de Covid ainda não aumentou tanto, mas já mostra uma tendência de aumento. Mas existe um dado muito interessante que eu gostaria de relatar para o senhor. Logo que começou e logo que nós nos engajamos na luta contra o Covid, o Hospital Daia, nós criamos um pronto-socorro respiratório, ou seja, um pronto-socorro para doenças respiratórias. Construímos uma unidade improvisada que se anexou à estrutura do hospital para que nós pudéssemos fazer um fluxo completamente independente dos pacientes de Covid com relação aos outros pacientes das outras patologias, das patologias normais, das doenças do dia a dia, tratamento de câncer, tratamentos de emergência. Nós criamos um pronto-socorro isolado para o Covid. Durante a crise, em junho, julho e agosto, nós chegamos a atender 200 pacientes por dia, que é uma coisa absurda. Nós tínhamos filas de pacientes, como tínhamos que garantir a distância, às vezes nós tínhamos que botar pacientes fora da sala de espera para poder atender. Isso caiu vertiginosamente. Em meados de outubro, nós chegamos a atender apenas 40 pacientes por dia. Chegamos a desativar parte da equipe médica que estava lá e pensamos em desativar a área. Quando eu fui consultado pela direção médica, decidimos juntos que nós não deveríamos desativar a área porque ainda a gente não sabia que rumo ia tomar. E foi acertada a nossa decisão. Nós que chegamos a atender 40 pacientes apenas em outubro do pronto-socorro respiratório, já estamos atendendo 100 pacientes por dia no pronto-socorro respiratório. Portanto, é extremamente preocupante esta ascensão do número de pacientes comprometidos pelo Covid e que nós chamamos, eu pessoalmente acho que não é uma segunda onda, é apenas a primeira onda que se recrudesce. O Covid é universal, é uma pandemia. Ele é altamente contagiante e é um vírus, é um inimigo imprevisível. A gente não sabe como é que vai acabar. A gente não sabe como é que vai evoluir. Nós, os médicos, nós não temos o tratamento do vírus. Nós conhecemos algumas coisas que a gente pode usar para poder dar o suporte à vida até que o organismo do paciente reaja e saia daquela invasão do vírus. Então, nós continuamos com a mesma opinião. Os pacientes são os mais jovens, são os menos vulneráveis. E os pacientes de alto risco são aqueles de maior idade e são aqueles que têm comorbidades. O que ocorreu? Ocorreu que com o tratamento, com as medidas anunciadas pelo governo, de uso da máscara, de evitar aglomerações, de evitar contatos diretos, de usar o álcool ou sabão, água com sabão para esterilizar a mão, que foi extremamente eficiente essa campanha. O que ela fez? Ela acabou com o Covid do mundo? Não, absolutamente. Ela apenas diminuiu muito o contágio imediato. Ora, se nós não diminuíssemos o contágio imediato, nós teríamos milhares e milhares de pessoas procurando as unidades de saúde ao mesmo tempo, o que seria uma situação catastrófica, porque não há unidades de saúde suficiente em país nenhum para atender uma grande massa de população. Nós temos 240 milhões de habitantes. Imagina só se grande parte dessa população precisar de atendimento médico. Não tem como. Então, retardar o contágio foi uma coisa necessária para melhor controlar os serviços de saúde que estão à disposição da população. Isso foi conseguido, se estabilizou, em outubro a coisa caiu lá embaixo. Mas não que o vírus tenha perdido sua agressividade. Ele está aí, pronto para atacar. O que ocorre é que, como caiu e como o mundo precisava novamente rodar, os governos começaram a flexibilizar, o que está certo. Porque, na minha opinião, que eu repito agora, as pessoas de alto risco, essas têm que ficar completamente isoladas.
essas não devem se expor. Mas as pessoas de baixo risco, elas têm que sair, têm que trabalhar, têm que cuidar das suas coisas, têm que produzir, têm que pagar suas contas. E, então, na medida do necessário, isso tem que ser feito. Mas, ao chegar a um ponto de tamanha queda da incidência do vírus, essas pessoas que têm que sair, começaram a sair para trabalhar, começaram a sair também para se reunir com amigos, começaram a fazer festas que nunca foram indicadas por governo nenhum, começaram a ir a aglomerações, para os botecos que foram liberados sem respeitar as normas, houve diversas festas clandestinas. Então, essa contaminação indiscriminada entre as pessoas, motivadas por um suposto atenuamento do vírus, foi um desastre, porque o vírus nunca foi atenuado, ele está presente, ele está ferozmente presente, esperando para atacar as pessoas, e no momento que as pessoas não usam mais máscara, se esquecem de lavar as mãos com álcool ou com sabão, ou vão para festinhas à noite, saem para trabalhar, é verdade, isso é legítimo, mas além de sair para trabalhar, vão fazer uma esticada, vão para um boteco, vão fazer não sei o quê. Isso foi um descaso que a população fez diante da gravidade do problema. E por isso elas estão se contaminando muito, outra vez e muito rapidamente. Então, deve-se evitar definitivamente que haja alta contaminação, como aconteceu em junho, julho e agosto. Foram situações catastróficas, que os hospitais não tinham leitos para atender e, quando atendiam, não tinham pessoal especializado para atender com a excelência médica que o paciente merece. Então, novamente, eu acho que neste recrudescimento, a população tem que prestar atenção nesses detalhes. Primeiro, manter a máscara. Segundo, lavar as mãos o tempo todo e usar álcool. E terceiro, não sair mais do que o necessário para cumprir as suas situações de produção e sobrevivência no trabalho. Nada mais do que isso é permitido. As pessoas têm que entender. As pessoas têm que entender que o vírus está aí do mesmo jeito, que está atacando do mesmo jeito. Então, vai ganhar esta guerra da luta contra o vírus as pessoas que evitarem uma contaminação tão próxima, os jovens e os idosos, e aqueles que têm comorbidade, que conseguirem sobreviver a esse período de contaminação e chegarem até a vacina. Quando nós chegarmos à vacina, aí sim vai poder haver uma exposição maior e uma retomada da vida normal. Mas antecipar a retomada da vida totalmente normal, sem os cuidados de evitar a contaminação, é muito perigoso. É muito perigoso. Por quê? Mesmo que a grande maioria da população esteja imunizada, pensem bem, as pessoas de risco continuam sendo pessoas de risco. E se atacadas, eles têm grandes chances de complicação e de morrer. Eu perdi vários amigos nos últimos 10 dias. Um deles, médico. Quando ele viu que estavam com Covid, ele não foi ao hospital. Os médicos têm esse sentimento de onipotência. Eles sabem como é que trata, eles conhecem. Então, ele decidiu não ir para o hospital. Ele foi para uma parte de hotel para ficar longe da família. Não sei se ele chegou a começar medicações ou não, mas ele ficou lá para esperar melhorar. Não melhorou, piorou. Imediatamente ele foi para o hospital, já no 4º dia depois da contaminação. Em 5 dias ele morreu. Médico renomado, grande amigo meu. Em 5 dias ele morreu. Talvez, se ele tivesse seguido o protocolo correto diante do aparecimento da doença, talvez ele tivesse escapado. E que protocolo correto é esse? Tem sintoma da doença? Vá imediatamente ao médico. Vá a um pronto-socorro respiratório. Ou vá ao médico.
Não aceitem a informação de determinados médicos de tomar aspirina, melhorar uma Novalgina, vá para casa e espere. Se piorar, volte aqui. Essa foi a informação inicial do Ministério da Saúde, logo que começou. Não aceite, ninguém deve aceitar isso. Se está com sintomas da doença, tem que ter acompanhamento médico. Pode ser ambulatorial, mas tem que haver um acompanhamento médico. E nesse acompanhamento médico, nós temos que usar um protocolo. Cada um usa o seu protocolo, mas o Hospital Daia tem um protocolo bem definido, que é o uso da ivermectina, da cloroquina, quando não há contraindicação, da azitromicina, imediatamente, além de outras vitaminas e coisas mais. Imediatamente isso tem que ser usado com o paciente nos primeiros sintomas. Se a coisa piora, se há invasão pulmonar, ou se os sintomas se agravam, os exames mostram o agravamento dos índices de infecção, então tem que se entrar imediatamente com corticoide, além dos anticoagulantes. Esses são fatores essenciais para a sobrevivência à doença. Aí o médico, que já está acompanhando desde o primeiro dia, vai ver se ele precisa de cuidados hospitalares ou não. Se precisar, vai se internar no apartamento ou na terapia intensiva. Por isso é que as internações não estão crescendo tanto quanto está crescendo lá no nosso hospital, as consultas de pronto-socorro respiratório. O nosso pronto-socorro tinha 200 atendimentos por dia e que caiu para 40 e hoje está com 100 atendimentos por dia, 100 hoje, eu posso supor que é a partir disso aí que o nosso índice de internação não tem subido tanto. Por quê? Porque nós tratamos o paciente no começo da doença. Isto nós aprendemos com a doença. Isto é essencial. Ninguém pode aceitar uma orientação de tomar analgésico e ir para casa, se piorar, volte ao hospital. Não. Ele tem que ser tratado imediatamente que surge o primeiro sintoma. Eu queria citar o exemplo de outra pessoa que eu perdi uns 4 ou 5 amigos na última semana. Um deles é um empresário muito amigo meu, muito conhecido na cidade de Brasília. Ele decidiu, diante desta sensação de que a doença estava mais ou menos sob controle, que não é verdade, que estava sob controle a quantidade de gente contaminada ao mesmo tempo. Ele decidiu sair com a família e passar um fim de semana em Florianópolis. Grande amigo, grande pessoa. Ele foi a Florianópolis, se contaminou, não sei se no voo, não sei se no hotel, voltou e morreu em uma semana. Quer dizer, esse meu amigo, que Deus tenha, ele merece, esse meu amigo, ele trocou a vida dele, ele trocou a vida para passar um fim de semana em Florianópolis. E quantas pessoas nós estamos programando viagens de fim de ano? Ora, é o direito de todo mundo programar o que quiser. Mas sejamos sensatos. As pessoas de risco, tenha paciência. Não vão se expor nesse final de luta para pegar uma contaminação e, eventualmente, até morrer, ou ficar com sequelas graves. Não vamos trocar nossas vidas por uma certa impaciência. Doutor Daer, que mensagem o senhor gostaria de deixar para os seus pacientes nessa virada de ano? Como eu expliquei um pouquinho antes, o recrudescimento aconteceu, na minha opinião, por uma liberalidade maior das pessoas, por um relaxamento das pessoas em evitar as medidas de transmissão. Essas medidas são usar máscara, limpar as mãos, evitar, enfim, que o vírus chegue às suas vias respiratórias e evitar aglomerações. Acho que é extremamente preocupante a chegada das festas de fim de ano.
Considero inteligentíssima a ação de certos governos que determinaram que os shoppings tinham que ficar abertos 24 horas. Por quê? Com isso você dilui o período em que as pessoas vão ao shopping e diminui as concentrações. Eu acho que o Natal pode ser comemorado, mas é proibitivo ter muita gente em cada reunião. São 2, 3, 4, 5 pessoas no máximo, guardadas as distâncias. Por quê? Porque nós vamos evitar a contaminação. Nós temos que caminhar, todos nós. Aqueles que são de baixo risco, são jovens, que saiam para trabalhar, mas evitem os excessos. Não vão aglomerações. E os idosos e aqueles que têm comorbidade, esses têm que ficar totalmente isolados. Nós lutamos aí quase um ano. Faltam alguns meses para a vacina, 1 ou 2 ou 3 meses. Não custa nada termos paciência. Nós não podemos trocar a nossa vida por uma liberalidade nesses próximos 2 ou 3 meses. Nós não podemos morrer na praia. Nós temos que ficar isolados e tomar os cuidados para ter a menor possibilidade possível de contaminação. Sem excluir, é claro, aquilo que eu sempre disse, que aqueles que não são de risco, esses devem sair para tocar, sim, suas atividades, mas sempre cuidando com as barreiras contra a contaminação, sempre cuidando contra as aglomerações. Essa é a minha mensagem geral para todas as pessoas. Eu acho que eu posso estender essa mensagem, com a opinião pessoal minha, a mensagem da equipe que trata de Covid do Hospital Dyer, e esse é o meu desejo, que nós conseguimos vazar este período nosso todo até a data da vacinação, com o mínimo possível de prejuízo para os nossos amigos, a população.